tava essa bagunça, né? Todo mundo projetando dente para frente, a mecânica straight wire, né? Vindo com toda a força. Eu estava fazendo uma especialização nessa época. E aí, pouco tempo depois, né, começaram a surgir, né, e o Leopoldino Capelosa aqui no Brasil foi um dos precursores, né, dessa ideia fantástica de individualizar a prescrição dos brackets conforme o tipo da maloclusão e o tipo de face e de anatomia do crânio de cada paciente. Isso é genial, por quê? Porque começou a economizar muito tempo de tratamento, começou a controlar efeitos colaterais indesejados, né, de prescrições que não tinham nada a ver, né, você pegar um paciente que é classe 2 e cola e que tem apinhamento e cola um rote que tem um canino com 13 graus, vai tudo lá para frente, aí você começa devagar, retrai, devagar, distaliza, né, totalmente desnecessário. E aí, nessa individualização de brackets, tá? Aqui, olhando nesse slide que a gente tem as anatomias de crânio, a gente começa a pensar, né? Que ideia genial, que na realidade nada mais é do que você voltar à base da ortodontia, que era a ortodontia de Wise, porém sem precisar fazer dobras no fio, ou seja, com brackets que tinham angulações, torques e in-outs padronizados conforme o tipo. Então, por exemplo, nas faces que tem o padrão 2 e que tem uma maloclusão de classe 2, por exemplo, você vai trabalhar com um canino superior que tem 0 de angulação. Você não precisa, né, você não precisa angular o canino para mesial, como num caso de classe 3, por exemplo, tá? Então, isso é óbvio. Por que é óbvio? Por quê? Porque a oclusão ideal, que é o que você busca para o seu paciente, ela não é idêntica para todo mundo. Ela aceita variações, né, conforme a característica individual de cada pessoa. Então, você tem pessoas que um canino vertical é perfeito para ela, e tem pessoas que um canino angulado para mesial é perfeito para ela. Então, isso é um exemplo, né? Mas tem questões relacionadas a torque, questões relacionadas a toque de incisivos, toques posteriores e outras características, né? E até escolhas, né? No sentido de tratar verticalmente, se você vai instruir anterior ou se vai instruir posterior. Essas escolhas você vai fazer baseado na face do paciente. Jamais esqueça que a ortodontia está a favor da face e não o contrário, tá? E isso, a ortodontia com alinhadores, para mim, também veio, né, coroar esse pensamento. Que antigamente a ortodontia era muito extracionista, e essa discussão era bem filosófica, mas era muito extracionista, né? E muitos colegas, né, muitas escolas recomendavam a extração, porque olhando a oclusão dos pacientes, as extrações facilitariam as correções. No entanto, muito se observou e se viu, né, que extrações dentárias poderiam destruir a face das pessoas quando elas fossem mal programadas. Então, quando você tiver que tomar uma decisão de movimento ortodôntico, especialmente sagital e vertical, ou seja, correções de sobremordida, mordida aberta e correções sagitais de classe 2 e 3, essas decisões, elas são tomadas olhando a teleradiografia em norma lateral e a fotografia de perfil do paciente, tá? A tomada final de decisão, ela está na face, tá? A gente vai ver muito isso na nossa aula de mordida aberta, se você pode intruir o incisivo ou não, extruir o incisivo ou não para fechar uma mordida aberta anterior. Essas decisões todas, elas são guiadas pela face do paciente, né? E não pela condição dentária, né? E menos também pelo número da cefalometria, né? A teleradiografia te ajuda. Os números da cefalometria olharemos sempre com muito cuidado, tá? Vamos voltar para o nosso slide. E aí tá aqui o nosso querido Leopoldino, fiz parte do grupo de estudos dele, maravilhoso,
né, aprendi muito sobre individualização. E eu adoro essa ideia, né, da filosofia da ortodontia, porque muito dos conceitos de individualização de posições dentárias de acordo com o padrão facial do paciente é o que a gente usa hoje, né? Eu e a Lu, que inclusive fez parte comigo de todo esse aprendizado de individualização de brackets, eu trabalhei muito tempo com brackets individualizados, muito. Eu praticamente não usei rote, eu usava prescrição capelosa, e aí eu ia montar uma boca, eu tinha uma caixinha de brackets de classe 2, uma caixinha de brackets de classe 3, uma caixinha de brackets de classe 1, e muitas vezes eu fazia eu brincava que era como um chefe de cozinha, né? Eu escolhia as prescrições, colava bracket de cabeça para baixo. Não sei se alguém aqui lembra disso, de você colar bracket de cabeça para baixo para inverter o toque, para corrigir, né? Questões que você queria individualizar para aquele paciente. Olha como é maravilhoso hoje que eu consigo fazer tudo isso aqui, com o meu mouse. É divino, tá? É divino. Então, muito desse conhecimento de individualização de brackets, olha aqui nesse slide, que bonitinho, ó. Talvez você saiba, né, que, por exemplo, quando você vai tratar uma classe 2, por exemplo, ou você vai compensar, preste bem atenção, você vai compensar dentariamente, né, um paciente que tem um crânio padrão 2 e uma relação dentária de classe 2, você vai ter que proclinar um pouco os incisivos inferiores, né? Quando você vai trabalhar no padrão 3, você vai retroinclinar os incisivos inferiores, né? No padrão 3, você vai ter que proclinar os incisivos superiores, né? E assim, a gente tem os principais pontos de individualização estão relacionados com torque dos incisivos superiores e inferiores e angulações de caninos, né? E maravilhosamente agora com o sistema Invisalign, tá aqui, né, o nosso CleanCheck, você vai usar esses conhecimentos de qual ângulo e qual torque é bom para cada paciente, olhando o crânio do paciente, a face do paciente e, por último, o dente. Só que a ordem de prioridade é face, crânio e dente. Face, crânio e dente. E aí, olha que magnífico. Antes, você dobrava na mão o fio para colocar o dente no lugar, mas você estava cego. Você navegava no mar de olhos vendados. Hoje, você tem uma tabelinha aqui embaixo, olha que linda. Uma tabela que te fala todos os movimentos que vão acontecer e a intensidade desses movimentos e te dá valores de coroa, de raiz, e você tem muitas ferramentas incríveis, tá? Que você vai dominar totalmente. Dominar o CleanCheck Pro, obviamente, é fundamental. E isso você tem acesso a esse conhecimento lá na própria plataforma da Align, e isso, obviamente, é fundamental para você conseguir chegar nos resultados que a gente vai te ensinar, tá? Isso é muito importante. Então, aqui a gente tem a evolução, né, da ortodontia, no meu ponto de vista, sendo que a gente começou lá no Edgewise, Straight, autoligados, foi um capítulo maravilhoso também, né, que trouxe uma série de benefícios. E agora, em alinhamentos, eu vejo alguns problemas principais, que são os principais desafios de cada momento, né, da ortodontia, que eu vivi, eu particularmente nesses 21 anos vivi cada uma dessas fases. Não façam as contas de quantos anos eu tenho, por favor, tá? E eu vejo que hoje o principal problema, né, que a gente enfrenta é acreditar, a gente e os pacientes, né, acreditar que a inteligência artificial, que o algoritmo e o robô vai tratar o seu paciente. É uma tentação muito boa, mas é uma tentação que não é real, tá? Existe, quando você pega os CleanChecks, é isso que você vai ver exaustivamente aqui, os primeiros CleanChecks, muitos vêm cheios de problemas. E aí que entra o Sisters Emerald para te salvar, tá? As vantagens
vantagens biomecânicas que o sistema Invisalign tem, você já sabe, né? Você tem controle da posição, você consegue individualizar a posição dos dentes dos seus pacientes, você consegue enxergar na tabela e visualizar os movimentos, tá? E uma das vantagens que eu mais gosto é que é o seguinte, pessoal, olha aqui. A mecânica com brackets, ela é uma mecânica naturalmente extrusiva. Extrusiva, por quê? Porque você está trabalhando com os brackets colados, longe do centro de resistência dos dentes. Então, naturalmente, sempre, nos tratamentos ortodônticos, você extruía dentes, tá? Isso piorava retrações, isso piorava crista óssea, muitas vezes, tá? E num sistema com alinhadores, com Invisalign principalmente, você não tem tanta força extrusiva, a não ser que você programe isso, sabe? E a gente, enfim, em muitas situações a gente não quer forças extrusivas, exceto, claro, nos casos de tratamento de sobremordida, que a gente pode querer extrusão posterior, e isso também acontece, tá? Mas eu vejo isso como uma grande vantagem. Claro que daí você também tem forças controladas, né? Olha aqui no slide, redução do risco de retração gengival e reabsorção, eu gosto muito disso, tá? A intensidade das forças com alinhadores, ela é lenta e controlada, então os alinhadores entregam forças muito mais biológicas. Um outro ponto que é sempre bom lembrar é a desprogramação oclusal, ou seja, os alinhadores cobrem a face oclusal dos dentes e isso libera, né, para a movimentação, ele tira o imbricamento oclusal que muitas vezes dificulta a movimentação e a correção dos dentes, tá? E uma outra vantagem, né, que eu também gosto biomecânica é a possibilidade de você corrigir simultaneamente vários movimentos, tá? E de vários dentes. Então você consegue estar trabalhando uma distalização e já tá trabalhando um alinhamento anterior, e você vai aprender como você sincroniza movimentos simultâneos no plástico, tá? Muitas vezes na ortodontia convencional você tinha que primeiro eu vou alinhar, depois eu vou distalizar, porque você tinha que pôr um arco rígido, né? Então você tinha que pôr um arco rígido para usar elástico, então você só podia corrigir o sagital, por exemplo, depois que você tivesse alinhado todos os dentes, né? Quando você fosse usar elástico de classe 2. Hoje, isso, na ortodontia com alinhadores, você consegue e até deve, né, trabalhar distalizações e alinhamentos anteriores simultaneamente. Você vai ter, na aula de classe 2, tudo isso bem detalhado. E essa é a beleza e a mágica, né, do Sisters Emerald, porque eu estou formatando a sua mente e eu vou colocando drops no caminho para ir acordando você, para você, quando chegar lá, né, na profundidade complexa, você já está ligado, né, à importância do que eu vou estar falando desde o início, tá? Agora vamos falar vantagens para você, né? A gente estava falando de vantagens biomecânicas, vamos ver aqui no slide. A gente tem redução do trabalho braçal. Muito bem, realmente, o consultório de Invisalign, ele é um consultório mais leve, ele é um consultório mais clean, né? Ele é um consultório que exige menos trabalho braçal, porém ele exige muito trabalho intelectual no início, tá? E obviamente que a consulta Invisalign, a gente vai ter uma aula só sobre isso, ela não é trocar a plaquinha, tá? Não é entregar a plaquinha, trocar a plaquinha. Se a sua secretária, a sua faxineira, qualquer pessoa no seu consultório fala, não, doutor, ele tá marcado, mas acho que é rapidinho, né, que é só trocar a plaquinha. Amanhã você vai chegar, vai acabar com essa história, vai fazer um stories e vai me marcar dizendo, eu não troco plaquinha, tá? Me marca lá no Onda Power Doctor que eu quero ver a sua ação acontecendo no decorrer do nosso curso, tá? Dentro do nosso sistema, que a gente vai recomendar, você vai ver na aula de precificação, para você trabalhar com pacote fechado, e se você fizer o clean check certinho, for assertiva no clean check, você vai conseguir tratar o seu paciente no menor número de consultas e você vai realizar consultas com maior espaçamento entre elas e, consequentemente, você vai ter um volume menor de pessoas circulando no seu espaço. Então, quando você tem pacientes que vêm a cada 90, 100 dias, tá? E você consegue tratar casos no menor número de consultas, você mantém, né, a sua entrada monetária, mas você adquire mais espaço na sua agenda ou para atender outros pacientes, ou para fazer outras coisas com a sua vida, ou para fazer outros tratamentos, tá? E
e você não fica escravo, né, de ver o paciente todos os meses, né? Então, a ortodontia com alinhadores, ela te proporciona isso, se você souber essa condução que você vai aprender aqui. Certo? E, claro, atualização com o mundo, né? Porque hoje, as próprias fábricas de alinhadores, elas estão demonstrando claramente para os pacientes as vantagens, né? E se você não trabalha com isso, você pode parecer desatualizado. Porém, pessoal, veja, existem riscos, tá? E é isso que eu quero que nesse momento você fique bem atento. Presta atenção agora. Vamos lá. Levanta, senta direitinho, pega a tua caneta, tá? Dá uma acordada, presta bem atenção. Os riscos que o tratamento com alinhadores traz para você são: risco número 1, trabalhar de graça, especialmente se você trabalha com pacote fechado. Vai ter uma longa explanação sobre manutenção, pacote fechado, vantagens e desvantagens. É uma longa discussão. Você tem liberdade, obviamente, de fazer o que é melhor para você, fazer o que você escolheu, né? E o nosso curso, ele é muito mais um curso clínico, né, do que um curso gerencial, porque a gente já tem o Power Doctor, que é o curso gerencial. Mas a gente tem visto, né, acontecer com muita frequência de muitos colegas trabalharem de graça com o sistema de alinhadores. Aqui você vai prevenir isso, né, e conseguir controlar isso de uma maneira bem eficiente. Outro risco é não chegar no resultado, não ter resultado clínico. Mas como, Marina? Você acha que isso não pode acontecer? Espera que eu vou te mostrar o próximo slide, tá? E o outro risco é você desperdiçar muito tempo fazendo muitas revisões de clean check, né? E esse tempo tem um custo para você, porque tempo é dinheiro, tá? O nosso curso, a gente trabalha com... A gente vai ter a nossa linha do tempo, então veja aqui no nosso slide, né? Você tem essa primeira aula aqui de Mude o chip para você configurar a sua mente. E ao longo do nosso curso, nós vamos tendo várias aulas, né? Sobre cada tipo de maloclusão e tratamento, sempre, né, com aplicações clínicas, exemplos, etc. E ao longo também do curso nós vamos ter as nossas famosas pérolas e mandamentos, que você vai descobrir ao longo do curso o que é, e que isso é inédito, né, exclusivo, e vai facilitar demais a sua vida, tá? Tem pontos que você, que está iniciando na técnica, tem que entender, e termos, né? Principalmente um termo que se chama perda de tracking, que é quando o alinhador não está mais encaixando nos dentes, tá? Então, a perda de tracking é quando você começa a perder a conexão entre a posição dos dentes e a posição do alinhador. E isso ocorre por N motivos que a gente vai te ensinar, mas eu queria que você soubesse esse termo agora, tá? Falácias que você tem que entender. Veja só aqui no slide. Uma das falácias, tá? E você vai ver isso nas pérolas também, é que muitas vezes o paciente, o robô, né? Ele não faz o que o paciente quer e o que você quer. Então, você vai saber como trabalhar, né, a parte estética do tratamento logo no início do tratamento. Porque se você deixar por conta do robô, muitas vezes ele só vai corrigir a posição dos dentes anteriores depois que ele já corrigiu toda a posição dos dentes posteriores. E isso pode desmotivar demais o seu paciente de ficar 1 ano usando alinhador e continuar vendo o apinhamento dos dentes anteriores, tá? Então, isso é uma falácia. Você vai ver, a gente vai mostrar na aula de pérolas que o robô nem sempre sabe como deixar o seu paciente feliz. Quando eu falo robô, eu estou falando justamente o algoritmo, né, que prepara o primeiro clean check para você, que muitas vezes prepara os clean checks subsequentes e que você tem que saber como lidar com ele para tirar dele o que ele tem de bom, né, e para corrigir nele o que ele tem de ruim. Veja, aqui é um exemplo importante, tá? Que marcou demais, e isso é um marco no Sisters Emerald, porque nem sempre as pessoas mostram, né? Eu, pelo menos, nunca vi em nenhum curso mostrarem uma imagem como essa, né? Cuidado que essas imagens são chocantes, né? Mostrando que uma paciente que tinha uma classe 2, né, completa, bilateral, ela estava assim no início do tratamento, tá? O clean check dela foi aprovado
da forma como veio, tá? Da forma como veio pronto, com um tipo de distalização e um tipo de movimentação que você vai ver na aula de classe 2 que não funciona. E aí, após 40 alinhadores, ela estava com os dentes na mesma posição, praticamente, tá? Ou seja, a classe 2 dela estava idêntica, né? E nós estamos falando que ela usou 40 alinhadores, tá? Então, 20 meses depois, ela tinha a mesma posição dentária. Então, isso é para você ver, né, meu querido colega, que você está no lugar certo, tá? Que você está no lugar certo, na hora certa. Uma outra falácia, né, que, ou seja, que é algo que pode te enganar, né, que você tem que ficar ligado, é a história de que os tratamentos com Invisalign são muito rápidos. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Você vai sim saber como programar o clean check, a movimentação, o balé dos dentes, o estagiamento, para que você trate o seu paciente o mais rápido possível. Mas existem casos, existem situações, né, que os tratamentos precisam de tempo para acontecer, que os dentes precisam de tempo para se movimentar. Então, uma das questões que eu parei de falar nas minhas redes sociais e que eu te aconselho que você pare de falar nas suas é de que o tratamento é muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido, porque essa conta nem sempre fecha. Veja aqui nesse slide, por exemplo, um caso muito bonito de mordida aberta, né, que eu estou tratando no meu consultório, porém, né, a gente já está com 28 meses de tratamento, estamos no 3º refinamento. E isso aqui não é dificuldade clínica, não é dificuldade técnica, a gente vê não só eu, mas muitos autores internacionais, grandes nomes, né, internacionais, também, muitas vezes, tratando casos complexos, né, num tempo biologicamente necessário para que as movimentações ocorram. Então, muito cuidado nessa falácia também. Por isso que aqui no Sisters você aprende precificação, clean check e tudo mais, para você ter cuidado e não trabalhar de graça nessas situações. Outra coisa que eu quero que você identifique, nesse slide aqui está bem interessante, bem representado, é o vetor de força, tá? O vetor de força, ele eu quero que você aprenda a enxergar o vetor de força, tá? Aqui nessa seta, você enxerga direitinho. O que é o vetor de força? O vetor de força é aonde o alinhador vai exercer um ponto, porque o alinhador ele exerce força em todas as dimensões do dente. Mas quando você tem attachments ou quando você tem movimentos específicos, você tem que enxergar aonde o alinhador vai exercer o vetor de força dele, para justamente você programar bisés de attachments e outras questões. Nós vamos aprofundar isso nas aulas de attachment, mas eu quero plantar essa semente aqui, ó, na sua mente, tá? Porque você vai aprender a enxergar vetor de força com alinhador, tá? Também quero plantar na sua mente a ideia de você olhar os dentes pelados, tá? O que é isso? Quando você vai imaginar o tratamento 3D do seu paciente, né? Você tem que aprender e vai ver que a revisão dos seus clean checks envolve você checar, sim, os dentes, olhando desgastes interproximais e attachments, mas você também tem que apagar, tem uma hora que você tem que inativar tudo isso, né, no clean check e olhar os dentes sem os attachments e sem os IPRs, tá? Para você enxergar o movimento puro do dente, né? E biomecanicamente começar a imaginar se isso é possível ou faz sentido para você, tá? Então, gente, para concluir a nossa mudança de chip, que eu já sei que a sua mente já está com o chip já 99% configurado, né, pela Sisters Emerald, eu quero apenas introduzir na sua mente a ideia, né, da sequência do tratamento Invisalign. Porque isso é um pouco diferente do que era, né, antigamente com ortodontia corretiva. Então, você, na sequência do tratamento Invisalign, veja que a gente tinha ortodontia com brackets, né, e você já tinha uma ideia de sequência na sua mente, que era alinhamento e nivelamento, né, correções verticais, depois correções sagitais e finalização. Na ortodontia com alinhadores, você começa, né, de uma maneira similar, você vai buscar espaço, vai alinhar, vai corrigir
corrigir giroversões, mas você já vai começar logo no início movimentos de torque, sendo que na ortodontia com brackets, essas correções de torque, elas aconteciam apenas no final do tratamento, quando você inseria os arcos retangulares. Agora, na ortodontia com alinhadores, você começa a se preocupar com torque desde o início do tratamento, porque os torques demoram para se expressar e eles são absolutamente fundamentais para você conseguir, inclusive, fazer correções sagitais, porque senão você começa a ter interferência de cúspides de dentes que não estão com os torques corretos para você corrigir uma classe 2, por exemplo. Isso tudo a gente vai detalhar. Mas veja a sequência aqui no slide. Então você começa a buscar espaço, aí você já começa a corrigir torque. Logo, ao mesmo tempo, você já vai fazendo a correção vertical, tá? A gente fala, né, para você sair da lama, ou seja, para você eliminar os problemas verticais, porque eles são os que mais vão atrapalhar as suas correções sagitais, que seriam os movimentos interarcos, né, de classe 2 e classe 3, tá? Então, quando você já vai para o controle vertical logo no início, aí depois você vai para as correções sagitais, né? E você vai para a finalização. Lembrando que também as correções sagitais podem e devem começar também lá no início do tratamento, junto com as giroversões. Então, a sequência dos movimentos do tratamento Invisalign, ela é mais dinâmica e é possível movimentos simultâneos, e muito mais do que quando você sequenciava o seu tratamento com brackets e com ortodontia convencional. Tá bem? Eu espero que você já esteja, né, com o seu chip já bem configurado, bem afiado, né, pronto para entender, né, com a sua mente, treinando o 3D, enxergando os dentes de outra forma, tá? Para você estar preparado, né, e super animado com as nossas aulas que estão por vir e que vão aprofundar e detalhar cada elemento, cada tipo de maloclusão e cada situação. Tá bem? Um beijo grande, então, e eu te vejo na próxima aula.